Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado de Aleluia, a liturgia da palavra proclama as grandes maravilhas realizadas por Deus ao longo da história da humanidade, as quais continuam sendo motivo de alegria e ação de graças sempre. Então hoje, né, eu vou dividir a liturgia hoje em duas partes, né? Porque são muitas leituras. Temos 7 leituras, a leitura de uma carta e o evangelho. Então, eu vou fazer 5 leituras agora nessa primeira parte. Na segunda parte eu faço a sexta, a sétima, a carta e o evangelho, tá certo? Então, a primeira leitura hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois o versículo 26 a 31. Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois o versículo 26 a 31. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e viu que tudo era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, como nós podemos ver aqui nessa primeira leitura, né? Aqui trata da criação do mundo, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. No 6º dia, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Para cuidar ali de tudo que ele tinha criado, né? Então, que nós realmente possamos, né? Deus criou tantas coisas maravilhosas, né? Criou o céu e a terra, criou os animais, né? Criou a paisagem, né? Então, nós devemos sempre agradecer a Deus, né? Pelas maravilhas que Ele sempre nos tem feito, tá certo? Agora, agora, né? A segunda leitura também de Gênesis, só que agora é o capítulo 22, versículo 1 a 2, depois o versículo 9 a 13 e depois o versículo 15 a 18. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, depois o versículo 9 a 13, depois o versículo 15 a 18. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro atrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou um carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus
e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Deus, aqui nessa segunda leitura, ele resolveu testar, né, para saber se Abraão realmente obedeceria a ele ou não. E aí ele chegou e disse assim, né, Abraão, né, toma o teu único filho, a quem você ama tanto, e dirija-se à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Então ele chegou no lugar, né, onde Deus tinha indicado, e aí ele ergueu um altar, colocou a lenha, né, em cima, né, e amarrou Isaac, né, e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Então ele estava quase, né, sacrificando o filho, né, e aí um anjo do Senhor, né, gritou: Abraão, Abraão, né, não estendas a tua mão contra o teu filho e não faças nenhum mal a ele. Né? Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Né? Então a gente viu aqui, né, que Abraão, né, ele obedeceu ali, né, fez a vontade de Deus. Né? Obviamente que Deus não queria que isso acontecesse, ele só apenas fez isso para pô-lo à prova, né? E aí, né, Abraão foi testado, né, e ficou provado ali que ele é temente a Deus, que ele realmente procura fazer sempre a vontade de Deus, faz a vontade de Deus sempre, né? E aí, né, depois apareceu um cordeiro mesmo, né, um cordeiro de verdade, que Abraão ofereceu em holocausto no lugar do filho dele. E aí, né, Deus fala, o anjo do Senhor, né, fala, né, Deus fala através do anjo do Senhor assim, né, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Então, Deus prometeu uma grande descendência a Abraão, né, pelo fato de Abraão ter sido obediente com ele, né, ter feito a vontade, ter obedecido à ordem de Deus. Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, né, confiar em Deus. Né? Então, Abraão obedeceu à ordem de Deus porque confiou nele. Né? Então, que nós também possamos confiar sempre em Deus, cada vez mais, tá certo? Porque como eu falo, né, ele sempre, né, tem o melhor para nós, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, né, mas não consegue, né? Talvez porque para Deus não seja o momento de você conseguir, né? De você conseguir aquilo, mas mais para frente você vai conseguir, né? Então é só ter muita fé em Deus e confiar bastante nele, tá certo? Agora, né, a terceira leitura está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Versículo 15 a. Versículo 15 a 31 e depois o capítulo 15, versículo 1. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 31 e depois o versículo 15, aliás, depois o capítulo 15, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. O anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E lá, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem
era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos do faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas e dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. E então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, e sobre as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro. Então, como nós podemos ver aqui nessa terceira leitura, fala como o Senhor livrou o povo de Israel, dos egípcios. E aqui a passagem, pelo meio do mar, Deus, ele mostrou ali todo, e ali as pessoas, a partir do momento, que o povo de Israel, viu que Deus os tinha o livrado da mão dos egípcios, aí eles passaram a crer nele e a crer em Moisés, que é servo de Deus. Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, crer em Deus, sempre depositar a nossa confiança nele, cada vez mais, tá certo? Agora, falando da quarta leitura, a quarta leitura hoje está em Isaías capítulo 54, versículo 5 a 14. Isaías capítulo 54, versículo 5 a 14. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então aqui,
né, fala justamente sobre a glória de Deus, né, para nós, né, para nós como igreja, né? Deus se compadece da gente, né? Então que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, né, procurar fazer a vontade de Deus, né? Sempre nos arrepender das nossas faltas, né, dos nossos pecados, né, dos nossos erros, nos arrepender e pedirmos perdão sincero, perdão de coração sincero a Deus, né? Que com certeza Ele concede, né? Seu perdão, né? E também tem misericórdia de nós. Agora, falando da quinta leitura, né? Hoje, né, a quinta leitura também é de Isaías, né? É o próximo capítulo. Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 11. Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 11. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque conosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque o grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Então, como nós podemos ver aqui nessa quinta leitura, fala justamente, né? Nós somos, né, fala sobre esse convite, né? Que Deus nos faz, né, para procurar, né, o essencial, né? Ele fala aqui o seguinte, né, através do profeta Isaías: por que gastar dinheiro com outra coisa que não pão? Desperdiçar o salário com a satisfação completa. Então, em Deus nós temos o essencial, né? Então, que nós realmente procuramos sempre participar do projeto salvífico de Deus, né? Através das nossas boas atitudes, das nossas boas ações, né? Que nós realmente procuramos sempre ajudar o próximo, né? Dar testemunho, né, da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, né? Sempre e cada vez mais, tá certo? Para que nós realmente possamos ter o nosso lugar no reino do céu, tá certo? Então, por enquanto, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, né? Daqui a pouco eu volto com a segunda parte, né? Com a sexta, a sétima leitura da carta e também a leitura da carta aos Romanos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Leitura da carta aos Romanos e também o Evangelho, tá certo? Então, muito obrigada a todos, né? Por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem me ajudam, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Daqui a pouco eu volto para a gente concluir a liturgia de hoje.